Muito bom dia, estimado ouvinte da Rádio Mindset. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tom do Board, o seu programa de referência sobre governação corporativa, ética empresarial e liderança. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda é pouco desenvolvido cá em Angola, mas é um tema que se torna cada vez mais urgente. Vamos falar sobre a proteção de dados. Os dados são vistos hoje em dia como o novo petróleo, né? São aquilo que é usado como fonte de informação, fonte de dinheiro, é vendido em larga escala e nós até nem fazemos ideia do que pode acontecer com os dados pessoais. E proteger esses dados é garantir que as organizações tenham sustentabilidade. Nós temos que garantir que as empresas, as organizações consigam proteger aqueles dados que estão dentro dos seus sistemas, dentro dos seus papéis. E não é só uma questão que tem um ponto de vista técnico, é também uma questão que tem um ponto de vista ético e estratégico muito grande. E aqui, para falarmos sobre este tema hoje, que é um tema bem relevante, temos como nosso convidado, que vai nos ajudar aqui a navegar nas águas da proteção de dados, um especialista que tem uma carreira de excelência na segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados, o engenheiro Cláudio Alves. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigada por estar aqui hoje. O Cláudio Alves nasceu na Figueira da Foz, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações pela Academia Militar em Lisboa e há mais de 20 anos que trabalha na interseção entre tecnologia, segurança e governação. Do Exército Português ANATO, da Agência Europeia para o Programa Espacial à fundação da Hard Secure, o Cláudio foi desbravando caminhos num dos setores mais críticos da nossa era, que é a proteção do mundo digital. No plano técnico, o Cláudio detém também um conjunto notável de certificações internacionais, como a ISO 27001, Lead Implementer, a CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Isso aqui, depois tenho que perguntar ao Cláudio o que é que essas coisas todas significam. A ICS Cybersecurity, CISA, entre outras que reforçam o seu domínio em ambientes críticos e industriais. Hoje o Cláudio lidera iniciativas de Cyber OPS e privacidade na empresa Excifra e atua em mercados como Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Ele não é apenas aqui um especialista em tecnologia, é alguém que compreende que proteger dados é proteger pessoas, instituições e sociedades. E também aqui no estúdio hoje temos o Eduardo Samuel na técnica, temos aqui a nossa equipa de audiovisual, ainda bem, muito obrigada por estarem cá hoje. No programa passado eu fui abandonada, vocês não sabem, mas um dia eu vou contar isto. E vamos então à nossa saudação musical. Bem-vindo de voltas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer lembrar a todos os nossos ouvintes que podem interagir conosco. Enviem as vossas questões, as vossas perguntas para as redes sociais da Rádio Mindset, Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no LinkedIn. Temos também o nosso contacto no WhatsApp, 931-992-715, 931-992-715. Enviem as vossas questões, as vossas dúvidas, os vossos comentários e vamos aproveitar aqui a presença de um especialista para responder às vossas questões. Bom, e para começarmos aqui a nossa conversa, Cláudio, eu vou pedir então que explique à nossa audiência o que é que significa proteção de dados. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, Tatiana. É um prazer enorme estar aqui convosco. É todo nosso. Eu agradeço imenso. Proteção de dados, efetivamente, é proteger aquilo que nos identifica. Fundamentalmente é isso. Ou seja, o nosso nome, o número de telemóvel, o nosso endereço de e-mail, portanto, efetivamente são dados que nos caracterizam e que nos identificam perante outras pessoas, perante terceiros, perante entidades. Portanto, o grande objetivo é garantir a segurança desses dados que nós, no nosso dia-a-dia, temos que partilhar com terceiros. Fundamentalmente é isso. E qual é aqui a grande diferença entre
Proteção de dados, segurança de informação e cibersegurança. Digamos que essa é daquelas perguntas que muitas vezes entra aqui em fronteiras muito dúbias, não é? Cibersegurança é aquilo que efetivamente protege quer uma instituição, quer internamente, quer vista de fora para dentro. Ou seja, nós temos de ver que as instituições partilham informação com várias entidades fora das suas fronteiras, digamos assim, ou por e-mail, ou cloud, uma pena USB, coisas simples do nosso dia-a-dia, e essa informação efetivamente é partilhada com terceiros e tem que se garantir que efetivamente esses terceiros, independentemente de quem seja, utilizam esses dados com um fim que efetivamente se destinam e que não são comprometidos. Isso é um grande objetivo da cibersegurança. A proteção dos dados é proteger efetivamente os dados da instituição, os dados das pessoas, dados esses que efetivamente são fundamentais para garantir que não são adulterados, que não são entregues a terceiros, ou seja, garantir que a máxima da confidencialidade, da integridade e a disponibilidade desses dados são garantidos de forma que esses dados sejam íntegros e não sejam efetivamente utilizados para outros fins, está bem? Então, aqui, basicamente, vamos dizer que a cibersegurança é uma forma também de proteger os dados? A cibersegurança é uma excelente forma de proteção dos dados. A cibersegurança é mais abrangente. A cibersegurança, efetivamente, protege ou garante que os dados sejam protegidos dentro de uma organização como fora dessa organização. Okay. Eu não sei se tem esse conhecimento, mas hoje em dia há capacidade para saber fora da instituição quem é que está a utilizar os dados da instituição, está bem? E que tipo de dados é que são considerados então dados pessoais? Olha, o teu nome, a tua morada, digamos o teu número de telemóvel, digamos toda a informação que te caracteriza como pessoa, por exemplo, dados médicos, por exemplo, e entrando até na componente técnica, que é o endereço do computador, as credenciais de acesso, são tudo o que seja dados que nos caracterizam, que nos identificam, são dados pessoais, está bem? E porquê que os dados pessoais requerem, então, tantos cuidados? Requerem cuidados por um simples motivo. Eu penso que as pessoas não gostariam de saber que têm os seus dados a ser partilhados com terceiros sem o seu consentimento. Eu acho que isto é aquela... Eu, pelo menos, não gostava. Eu não gostava que o meu IBAN, que é um dado pessoal, não é, estivesse a ser partilhado com terceiros sem eu ter dado esse consentimento. Aqui em Angola, partilhar IBAN é muito... Pois... Mas não deve-se evitar. Portanto, as boas regras dizem que deve-se diminuir o risco, efetivamente, nesta partilha, porque eu não quero que os meus dados, efetivamente, sejam entregues a terceiros sem o meu consentimento. E eu quero ter o controlo sobre esses dados, que essa entidade terceira que eu dei o consentimento, efetivamente, seja feita. Por exemplo, eu pretendo, quando eu preencho o formulário, primeiro que o formulário esteja coerente com o fim a que se destina, não é? Não faz sentido, por exemplo, para um evento estarem-me a pedir um IBAN, ou estarem a pedir, por exemplo, se for a morada, só se me entregarem o convite por escrito, portanto, fisicamente, porque caso contrário não vejo esse interesse. Portanto, tem que se perceber que muitas vezes, quando se solicita dados às pessoas, tem que ser efetivamente para o fim que se destina. E, efetivamente, esses dados não podem ser partilhados com terceiros. E para o fazer, essa instituição com quem eu partilhei os dados tem que me solicitar o consentimento. Eu já ia lhe perguntar o que é consentimento. Lá está, o consentimento é, efetivamente, eu dar autorização à entidade a quem, efetivamente, eu partilhei os meus dados para partilhar com terceiros. Independentemente dos motivos, seja questões de marketing, seja questões de eventos, seja questões de propaganda, seja o que for. Portanto, ou seja até, muitas vezes, até questões que tocam, às vezes, numa questão de legalidade, porque questões legais, por exemplo, emissão de uma fatura, efetivamente é algo legal, digamos assim, eu tenho que ter, efetivamente, esses dados, mas e se essa fatura tiver a ser partilhada com terceiros, não é? Eu posso, ou informação que contém nessa fatura ser partilhada com terceiros. Eu tenho que dar esse consentimento. Eu tenho que saber com quem, efetivamente, esses dados estão a ser partilhados.
Então, neste caso, sempre que eu for dar os meus dados a alguém, eu tenho que garantir ou dar o consentimento? Exatamente, tem que dar o consentimento. Caso contrário, não o poderá fazer. Ok, certo. E por que se fala cada vez mais sobre este tema da proteção de dados? Por que é tão relevante no mundo? É muito relevante, repare. Nós temos que ver como é que é a nossa dinâmica o dia-a-dia. Eu saio de casa, tomo um café, pago o cartão multibanco, estou a partilhar dados. Chego ao meu trabalho, coloco credenciais de acesso, tenho o meu telemóvel, tenho vários dados. Ou seja, há vários dados que são nossos que eu não quero partilhar com terceiros. Okay? E não é só isso, a questão é que, infelizmente, esses terceiros usam os dados para dirigir e orientar ações específicas que muitas vezes são maliciosas. Vou dar um exemplo, ainda há pouco como estávamos aqui num brainstorming, um exemplo, por exemplo, não sei se os ouvintes têm esta noção, mas todos os dados que vocês partilham nas redes sociais, é possível usar esses dados para depois criar credenciais de acesso para entrar dentro de determinado tipo de plataformas de sistemas. Portanto, o nome, a morada, o nome dos vossos filhos que vocês partilham no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, a cor da roupa, os gostos por viagens, comprar uma casa, tudo isso é informação, são dados que depois são utilizados ou podem ser utilizados para orientar que os terceiros, depois que eu não dei o consentimento, são usados para orientar ou para fins maliciosos, para tentar entrar em sistemas porque sabem que eu trabalho num banco ou trabalho na Segurança Social de Angola e que efetivamente eu exerço um cargo na área financeira e que use esses dados para, desculpem estar a dar estes exemplos, mas são exemplos práticos, está bem? Não estou a dizer que isto aconteceu. Mas que podem ser usados para efetivamente dirigir, orientar determinado tipo de ataques, não é? Portanto, e isto, bem como no outro extremo, que é ações de marketing e propaganda, ou seja, eu não dei o consentimento para estar a receber que há uma promoção de viagens ou estadias ou outro tipo de informação e depois estarem depois a partilhar esses dados ainda com outras pessoas, portanto, não faz sentido. Mas aqui depois surgem outras questões. Primeiro, em termos do que... Para quem é uma instituição que recolhe dados, como é que ele garante então que está a proteger estes dados? Mas nós temos duas vertentes. Uma é ser pessoa, né, e eu própria estar consciente dos meus próprios dados, e outra é ser uma instituição que recolhe dados. Sim. A questão que se levanta é a instituição tem que ser responsabilizada, aliás, o Âmbito Geral de Proteção de Dados responsabiliza a instituição sobre, em termos de garantir que os dados é garantida a segurança desses dados. Eu, quando entrego esses dados, eu tenho que garantir que os dados estão protegidos. A nível de controle de acessos, anonimização, autenticação, encriptação, são tudo ações de segurança que têm que ser feitas sobre esses dados e sobre as plataformas que armazenam esses dados, de forma a garantir que esses dados não são comprometidos por terceiros sem eu ter dado esse consentimento. E quando efetivamente eu tenho, como instituição, necessidade de partilhar estes dados com terceiros, eu tenho que informar a pessoa e dizer assim: meus senhores, a instituição, devido a questões, imaginem, de ações de marketing ou outro tipo de ações, pretendo partilhar os dados que nós temos com esta entidade. Você dá o consentimento e a pessoa dá o sim ou não, mas tem que ser um consentimento informado. Tá bem? Agora tocou na pergunta que eu ia fazer. Como é que eu vou garantir, então, que esse consentimento é livre e informado? Lá está. É difícil. A instituição em si tem que, efetivamente, dar, no fundo, uma guidelines e até mesmo mostrar normativos internos em como tem trabalho a ser feito nessas matérias. E isso tem que ser do conhecimento do utilizador. O utilizador tem que saber que ações é que a instituição está a fazer para garantir a proteção desses dados. E tem que ter esse conhecimento. Aliás, eu quando chego a uma instituição, independentemente de qual seja da área financeira, seja da área da segurança social, finanças, uma seguradora, eu quando preencho um formulário, não é? Nesse formulário deverá existir um conjunto de, no fundo, clausulado de informação para que uma pessoa entenda, clausulado entenda-se informação que a pessoa percebe, porque as pessoas não são, muitas vezes cria-se
especialistas, não é? Coloca-se informação, quem vai ler não percebe nada daquilo. Portanto, as pessoas não são advogados, não são juristas, portanto, muitas vezes têm dificuldade, ou seja, a linguagem tem que ser clara. Sim. Para que efetivamente a pessoa entenda que os dados estão a ser utilizados para aquele fim e que, se houver necessidade de partilhar com terceiros, irão ser informados. Mas isso a própria instituição tem que informar as pessoas e tem que efetivamente dar, nesse preenchimento desses formulários ou de outro tipo de ações, tem que haver aqui efetivamente a descrição de que está a ser utilizado aqueles dados e que dá o consentimento para que isso efetivamente seja feito. E a pessoa depois efetivamente dá a sua autorização. Tá, mas cá em Angola nós temos normas e regulamentos aplicáveis à proteção de dados? Angola tem feito um grande trabalho nesta matéria, existe um problema. Há legislação que não está a ser aplicada. Ou seja, as instituições ainda têm um fraco grau de maturidade na aplicação da legislação. Há um gap entre aquilo que está escrito e aquilo que está implementado. Portanto, as entidades que supervisionam efetivamente estas matérias devem, na minha opinião, como é óbvio, devem, acima de tudo, entrar numa ótica de aconselhamento, numa ótica de consultoria, apoio, mas também, se vê que as instituições efetivamente não estão a cumprir, tem que entrar com ações disciplinares. Ações à semelhança que são feitas noutros países, haver coimas aplicadas a nível da administração, até porque, para ser claro, a última, quem é, no fundo, responsabilizado por estas ações é um Conselho de Administração, nunca pode ser, poderá ser quem gere efetivamente o dado, portanto, nós chamamos o DPO, não é? Pronto, quem é que gera os dados? É o DPO, efetivamente, portanto, quem efetivamente gera os dados, mas uma coisa é gerir, controlar, coordenar, mas efetivamente quem administra é efetivamente um administrador, portanto, um PCA, ou quem tem esse pluro. E estas coimas têm que ser efetivamente aplicadas caso as instituições que recolhem estes dados ou precisam recolher estes dados para efetivamente poderem fazer estas ações ou fazer o seu negócio, o seu trabalho, têm que ser responsabilizadas. Portanto, há um gap. E depois nota-se que também outra questão, que é, e isto é público, reparem, Angola está no mapa mundo, não é? Angola não está isolada do mundo, está ligada ao mundo, diversos aspectos, diversas perspectivas, e numa ótica, como é lógico, da internet acima de tudo. Quando nós temos entidades que são atacadas de forma regular e são comprometidas, e que efetivamente há ataques, para os ouvintes que nos ouvem, um ataque ransomware, principalmente, são ataques que encriptam dados, mas não é só a questão de encriptar, é que exportam dados para fora, sem o consentimento da instituição e muito menos das pessoas. Por exemplo, nestas ações devia haver áreas de supervisão para garantir que, efetivamente, o risco de comprometimento dos dados fosse diminuído. E por isso que, efetivamente, há um gap entre aquilo que está escrito, que já há legislação relativamente a esta matéria, e aquilo que, efetivamente, está operacionalizado. Não está, porque se continuarmos efetivamente a ter dados comprometidos, a serem efetivamente fuga de dados das instituições que infelizmente acontecem, e isto é recorrente, algo não está bem. Portanto, tem que haver outro tipo de ação essa executiva, ação essa disciplinar, ação essa que obrigue e exija às instituições que trabalhem a matéria de segurança dos dados, proteção dos dados, encriptação, anonimização, porque, tal como estávamos há pouco a falar no nosso brainstorming, as entidades muitas vezes pensam que é preciso gastar mundos e fundos para garantir a proteção de dados. Isto é uma mentira lá para Alice. Isso é mentira. Portanto, é preciso perceber bem o negócio da instituição e criar mecanismos, alicerces que são fundamentais para garantir a proteção desses dados. E isto quer de forma direta, quer de forma indireta. Se eu estiver a proteger sistemas, estou a proteger dados obrigatoriamente. Se eu estiver a proteger controles de acesso, privilégios, estou a proteger dados obrigatoriamente. Se eu estiver a segregar uma rede dentro de uma instituição de forma conveniente, estou a proteger obrigatoriamente esses dados. Ou seja, as coisas estão intimamente ligadas. Portanto,
O dado em si é, digamos, securizado, digamos assim. Aliás, hoje em dia ouve-se falar muito do data-centric, que é efetivamente a concentração da segurança nos dados em si, porque é isso que importa, é isso que interessa, portanto, é isso que efetivamente tem interesse. Mas aí depois surge uma questão, que é, a proteção de dados é só uma questão técnica? Não, claramente é uma questão cultural. É uma questão organizacional, cultural, que envolve processos, pessoas e tecnologia obrigatoriamente, mas as instituições podem investir lá, tal como disse há pouco, podem investir milhões e continuam a ter dados comprometidos, alguma coisa se passa. Muitas vezes vemos instituições que foram atacadas a investir em largos milhares de euros em segurança e depois os conselhos de administração têm dificuldade em compreender, mas eu gastei este dinheiro, era com este objetivo. Como é que isto aconteceu? Portanto, nós temos que ver que a instituição tem que se preparar, lá está, com os pilares fundamentais. E esses pilares tocam também nas pessoas. As pessoas têm que, efetivamente, quer as pessoas que acedem, por exemplo, a um net banking, que acedem a uma plataforma de segurança social, elas próprias têm que ter acesso, ler e ter acesso à informação que os dados, têm que ter cuidado da forma como efetivamente acede a esses dados, só pode aceder a esses dados a links que sejam efetivamente seguros, tem que ter a questão daqui de alguns cuidados na utilização da internet, do local onde acede efetivamente a esses dados, ou seja, há aqui um ecossistema que não se limita à tecnologia. Dentro da própria instituição, há ações de awareness, em segurança. Os colaboradores dentro da instituição têm que perceber quando recebem um e-mail, quando colocam um pé no USB, quando colocam dados fora, têm que ter cuidados para efetivamente o fazer. E depois há uma componente processual. Portanto, tem que haver processos muito bem definidos para garantir que os dados efetivamente estão a ser utilizados para aquele fim. E tudo o resto não é autorizado para o fazer. Também. Se calhar vou voltar à pergunta que eu tinha feito anteriormente, que era, tem o lado da instituição e tem o lado pessoal. E a pessoa em si, como é que ela protege os seus próprios dados? Vamos isto para uma ótica de um dia-a-dia. Sim. Eu, como utilizador, vamos abstrair que eu trabalho nesta área e vou tentar fazê-lo. Eu, como utilizador, quando utilizo o meu portátil, o meu computador, eu tenho que garantir que tenho um antivírus atualizado, tenho as atualizações efetivamente feitas. Isto é o primeiro passo. Okay. Isto é fundamental. A seguir, devo evitar andar em sites que efetivamente estranhos e andar em sites que eu efetivamente conheço. Redes sociais, uma tag, entidades do Estado, não é? Que claramente o domínio .ao, domínios que efetivamente eu conheço do Estado, não é? São sites que teoricamente são fidedignos e que efetivamente eu posso consultar e partilhar um conjunto de informação. Ter o cuidado quando selecionam, faz um www.site.ao, ter o cuidado se atrás há uma coisa chamada HTTPS, sim, que é a securização efetivamente do acesso, ou seja, está a dizer que é seguro, teoricamente é seguro o acesso entre o computador onde a pessoa se encontra e o local onde está a se ter a informação. E que efetivamente esse certificado corresponde àquela instituição que efetivamente eu estou a consultar. Isto é fundamental. E quando muitas vezes a instituição ou recebo um e-mail, por exemplo, estranho, por norma as instituições, principalmente a área da banca, segurança social, não mandam acessos por e-mail. Não mandam. Porquê? Porque efetivamente o e-mail pode ter sido comprometido. Isso não deve ser feito. Não mandam credenciais, olha, se não se importe, você agora tem que alterar a password do acesso ao seu net banking, ou do acesso à segurança social, do acesso às finanças. Se não se importa, faça efetivamente esta alteração. E recebeu um e-mail com este pedido. Não o deve fazer. Para isso, entra diretamente no site e faz essa alteração. Não o façam por e-mail. E por acaso, cá em Angola, nós temos notado um fenómeno de engenharia social muito forte. Engenharia social muito forte. Toca nas redes sociais. Nós vamos recebendo, e elas vão mesmo se desenvolvendo. Eu recentemente eu tive um caso assim. Eu fiz anos recentemente e ligou-me alguém a dizer que tinha uma entrega para mim. Tem aqui uma entrega para si. Eu disse, desculpa, eu não pedi nada. É surpresa. Eu disse, surpresa, tudo bem, mas eu não pedi nada. Como é que você sabe que é para mim? Não faça isso, assim, não está a estragar a surpresa. Pronto, a entrega era legítima. Eu estava com excesso de precaução. Mas tem acontecido tantas situações e nós vemos muitas pessoas que têm
os WhatsApps clonados Sim, e por aí além, sim, né? E sim. que medidas é que podemos então aqui adotar como pessoas e dizer, olha, eu consigo me esquivar, não digo que 100%, mas aí É 80, importante, 90%. é por isso é que é importante a questão da utilização das redes sociais hoje em dia e a navegação na internet, mas principalmente as redes sociais são uma excelente fonte de informação para quem efetivamente quer atacar. Excelente. Desculpem, é um termo um pouco grosseiro que eu vou aplicar, mas quem trabalha nestas áreas consegue descascar uma pessoa de cima a baixo, recolher todos os dados e usar esses dados para comprometer ou dirigir ações específicas para essas pessoas. Quando eu digo ou partilho que estive numa viagem, ou que comprei uma casa, ou que comprei um carro, ou que efetivamente estive a executar aqui um conjunto de ações e partilho com todos, estou a partilhar com o mundo. Está bem? Portanto, muitas vezes nós pensamos, mas eu estou a partilhar só com os meus amigos. Não, mas a questão é que muitas vezes os vossos amigos podem ter sido comprometidos, portanto, e eles estão a recolher dados desses contadores que efetivamente foram comprometidos, têm acesso ao Facebook das pessoas, têm acesso ao computador das pessoas e conseguem retirar um conjunto de informação. Ações que efetivamente devem ser feitas é claramente minimizar a exposição de informação nossas. Eu prefiro partilhar pessoalmente, digamos assim, os meus gostos e o que é que eu fiz e mais o networking pessoal do programa virtual, mas os tempos estão a mudar, Estão não é? a mudar, exatamente. E isto é difícil conter este tipo de situações. E a nova geração já nem nova sabe geração, se comunicar fora das exatamente. redes sociais. É muito difícil hoje em dia. E lá está, por isso é que as pessoas em si têm que ter, reparem uma coisa, eu vou dar um exemplo muito simples. Imaginem que vocês têm o vosso WhatsApp e têm a fotografia que está da vossa mãe, que está no Facebook, não é? E eu pego num número que arranjei, coloco a fotografia da vossa mãe, mando um WhatsApp para vocês e digo assim, olha mãe, desculpa, eu fiquei sem o meu telemóvel, se não te importas, faz-me este pagamento, manda aqui as credenciais de acesso pelo WhatsApp. E aparece a fotografia da minha mamãe. E eu sei o nome da minha mãe que está no Facebook. Exato. Tão simples quanto isto. E há ataques tão simples como este, como muito mais complexos. Que é entrar, fazer-se passar pelo IT, por exemplo, de uma organização e dizer, olha, eu sei que aquela pessoa tem no LinkedIn trabalho na área financeira. Imaginem, eu digo assim, olha, muito bem, olha, estou a ligar aqui o Roger, que eu sei que tem no LinkedIn, que trabalha naquela mesma instituição, está aqui a ligar o Roger e tal, olha, estou aqui com um problema no acesso ao teu computador, se não te importas, entra aí no teu computador, faz iniciar, escreve ICMD, enter, apareceu-te agora uma janela escura, olha, faz ipconfig, se não te importas, pronto, agora dá-me esses dados que eu preciso deles, para efetivamente poder aqui executar uma ação de atualização. Isso acontece com muita frequência entre um IT e um utilizador. Mas olha, repara, isto, se tiver o teu LinkedIn e o LinkedIn de alguém que trabalha, ou de outras pessoas que trabalham na mesma instituição, façam-me passar, principalmente entidades com alguma dimensão, eu faço-me passar para essa pessoa. Portanto, e agora, como é que é? E a pessoa vai-te partilhar isto. Sim, claro. Telefonicamente vai-te partilhar isto. Exatamente. E vai-te dar esta informação. Ações tão básicas e tão simples que, infelizmente, têm sucesso. Ou muitas vezes têm sucesso. E isto aplica-se connosco no nosso dia-a-dia. Eu se recebo uma mensagem no meu telemóvel dizer, olha, siga este link com a entrega que vai ser feita pelos Correios, pela DHL ou outra instituição, não selecionem o link. Esqueçam aquele número, bloqueiem esse número. Porque, efetivamente, pode ser, se vocês carregarem nesse link, vocês estão a dar o acesso, só para os nossos ouvintes tentarem compreender. Vocês, quando fazem um site, não digam, independentemente do site, .ao, vocês estão a dar a autorização a que haja uma ação entre o vosso computador e o servidor, ou seja, o local onde está essa informação. Vocês estão a dizer, olha, se não te importas, podes partilhar informação relativamente a este site, não é? Independentemente do, por exemplo, um tag. Agora imagina quando vocês carregam num link, vocês estão a carregar num link, então vocês estão a dizer a um terceiro, dizer, olha, não te importas de partilhar informação de ti comigo que estou a partilhar aqui através do meu telemóvel? Portanto, ou seja, vocês estão a dar autorização a um terceiro que vocês não conhecem para efetivamente vos entregar de forma camuflada ações ou executar ações dentro do vosso telemóvel ou do vosso computador de uma ação que eu coloquei simplesmente num link.
Ou então quando abre um anexo, há uma coisa que eu costumo fazer muito com as entidades, que é recibos de vencimento, que é, há ações que nós fazemos de phishing, que é, criamos um layout de um recibo de vencimento e dizemos, só para te informar que o teu vencimento foi alterado, efetivamente vais receber um pouco mais este mês, se quiseres consulta o anexo, que toda a gente vai lá. E carregam no anexo. Mas todos nós queremos receber uma coisa dessas, isso mesmo. Não é? Portanto, ou seja, é algo que efetivamente é orientado para mim. Portanto, e as pessoas vão lá, carregam, o que é que estão a fazer? Ao selecionarem esse anexo, efetivamente, com um PDF que a gente acha que é legítimo, mas por trás tem efetivamente malware que está a comprometer aquela máquina e está a dar autorização para que um terceiro efetivamente entre dentro dessa máquina. Está bem? E hoje aqui a nossa conversa é sobre proteção de dados como pilar estratégico e temos aqui no estúdio nosso especialista, o engenheiro Cláudio Alves, mas vamos para um breve intervalo e já voltamos. E já voltamos. Não se esqueçam, todos os nossos ouvintes, por favor, participem, interajam, enviem as vossas questões, comentem também aqui nas nossas redes sociais da Rádio Mindset, deixem lá os vossos comentários, que é para também aqui a nossa equipa fazer aqui umas melhorias, uns improvements. Digam o que é que vocês acham, qual é a vossa opinião, quais os comentários que têm, de sugestões de melhorias para o nosso programa e temas também que era para discutirmos aqui em próximas edições. Mas retomando aqui a nossa conversa, que está muito boa, sobre a proteção de dados, eu ainda ia aqui perguntar um bocadinho mais aqui ao Cláudio, estávamos a falar antes do intervalo, sobre como as pessoas podem proteger os seus próprios dados pessoais. O que é que significa aqui para uma organização ter uma cultura de privacidade? Ter uma cultura de privacidade para uma organização é garantir que, efetivamente, os dados que são recolhidos têm, efetivamente, um fim que se destina, ou seja, são especificamente orientados para o fim, mas que são os necessários, ou seja, nós não devemos recolher um conjunto de dados adicionais face àquilo que, efetivamente, é necessário. E temos a garantir, efetivamente, a sua privacidade. Quer a privacidade nós como pessoa, quer nós como instituição. Os dados têm que ser tratados, têm que ser trabalhados, têm que ser geridos de forma que se determinem para um fim pré-determinado e pré-alinhado com essa pessoa. E a privacidade claramente está intimamente ligada com a segurança, porque são os meus dados, é privado, é meu, é pessoal, não é? E tenho que garantir que efetivamente esses dados estão seguros, portanto tenho que os proteger e que efetivamente tenho que aplicar uma componente, uma camada de segurança em cima desses dados que são meus privados. Segurança é essa que é ao nível da infraestrutura sobre os quais estão assentes esses dados que estão dentro de ficheiros, que efetivamente esses ficheiros têm que ser securizados, portanto têm que ser anonimizados, têm que ser encriptados, há um conjunto de ações que a organização efetivamente tem que fazer. Bem como a instituição em si tem que garantir a privacidade, quer em termos processual, quer em termos procedimental, quer em termos de políticas, isso é fundamental, portanto não interessa dizer que os dados efetivamente estão seguros, tem que haver processos subjacentes a isso. Portanto, isso é fundamental. Tem que haver também uma cultura organizacional, que tem que ser alinhada desde um conselho de administração até um operador de caixa que efetivamente recolhe esses dados e os trabalha e depois tem uma comunidade de outros departamentos internos com quem partilha, ou numa ótica analítica, numa ótica operacional, ou numa ótica de recursos humanos, ou numa ótica financeira, portanto, numa ótica de governance. Portanto, esses dados têm um circuito que depois tem que ser trabalhado, ou poderá haver necessidade de ser trabalhado, mas cada um desses departamentos tem que efetivamente trabalhar esses dados para um fim que efetivamente eles destinam, nada mais do que isso, está bem? Mas depois como é que se cria então esta cultura, esta consciencialização em torno dessa proteção dos dados? Essa cultura é fundamental haver, e eu já tinha mencionado isso, é fundamental haver uma componente, tem que estar alinhado o negócio com a componente de proteção. O negócio as entidades têm que continuar a fazer o negócio.
Isso não é fundamental para elas existirem, para sobreviverem, para ganhar dinâmicas, para ganhar, portanto, estratégias e fins, e dinheiro, como é óbvio. Mas tem que haver, efetivamente, um alinhamento entre o negócio, o risco, proteção e pessoas. E as pessoas são parte fundamental neste processo. Ou seja, as pessoas têm que ter consciência, têm que ter formação. A formação aqui é fundamental. É fundamental. Eu, se trabalho, por exemplo, numa área que é numa aplicação que trabalha ou gera determinado tipo de dados num âmbito específico, essa pessoa que está a trabalhar esses dados tem que ter consciência que tem que ter um perfil e que desse perfil tem que ser orientado efetivamente para o trabalho em questão. E que se por qualquer motivo alguém lhe partilhou uma credencial de acesso que não deveria ter feito com um privilégio que garanta privilégios superiores, tem que perceber que esses dados têm que continuar a ser trabalhados simplesmente para aquilo que a fim destina. E não deve usar esses dados porque têm outros privilégios para partilhar ou extrair ou usá-los com outros fins. Portanto, isso é fundamental. E tem que haver segurança, tem que haver ações de consciencialização relativamente a isso. As próprias plataformas, hoje em dia, eu penso que há isto é muito importante o que eu vou falar, que é as plataformas existem para trabalhar os dados, mas nós temos de ter consciência que as plataformas têm que ser securizadas. Muitas vezes as entidades pedem a terceiros para desenvolver software, instalar dentro de casa, efetivamente, para um determinado fim, seja um CRM, um ERP, seja o que for. E depois nós estamos a instalar dentro de casa, muitas vezes, plataformas que, por questões não interessam agora, não estão efetivamente bem desenvolvidas, não têm o chamado Privacy by Design e by Default. E este Privacy by Design e by Default, que é fundamental, se não tiver bem a arquitetura bem construída, a pessoa, o colaborador, pode pensar que está com um perfil efetivamente a colocar os dados, mas por trás, efetivamente, a plataforma não está a fazer bem o seu trabalho. E pode estar a trazer vulnerabilidades, falhas de segurança, falhas de configuração para dentro de uma infraestrutura sem que o IT o saiba. E esse ativo que ali está, esse sistema, que tem lá uma plataforma que está vulnerável, pode ser usado para ser comprometido, escalar privilégios dentro de uma organização e usar-se como pivô para fazer um ataque. Portanto, e estas coisas, e o utilizador, por sua vez, podem até culpar o utilizador, mas o utilizador nem teve culpa porque não tem conhecimento, nem tem que o ter relativamente a estas matérias. Portanto, há aqui um ecossistema que tem que ser muito bem definido, bem orientado. E eu alerto principalmente as instituições que fazem desenvolvimento, tenham cuidado com metodologias, frameworks de desenvolvimento que garantam a proteção dos dados. Isto é fundamental. Usem frameworks como o OWASP, usem frameworks como o OSIM, PTES, por aí fora, e usem arquiteturas ou securização Privacy by Design by Default, de forma a garantir que a arquitetura está securizada. E durante o processo do ciclo de desenvolvimento, usem metodologias Scrum, Agile, não quero entrar aqui em detalhes técnicos, mas que garantam que em cada uma destas fases há testes de segurança que garantam que efetivamente os dados estão securizados. Com dados, como é lógico, dummy information, mas que os dados estão securizados. Para depois, quando for entrado em produção, efetivamente sabe-se que aquela plataforma tem efetivamente os perfis adequados, os acessos adequados, que efetivamente tem um duplo fator de autenticação implementado. Alguém para entrar tem que entrar com um duplo fator de autenticação e que efetivamente permite garantir que o risco daquela framework, se por qualquer motivo houver um incidente, efetivamente essa framework está consolidada, está segura e que acima de tudo garanta processos de atualização ao longo do tempo. Porque não interessa só entregar, está feito, instalou-se, as coisas vão evoluindo, novos vetores de ataque, novas tentativas de intrusão, portanto, e que as plataformas têm que efetivamente ir evoluindo, ir sendo atualizadas, isso é extremamente importante. Eu vou ter que agendar uma próxima edição do Todo Bordo, só para o Cláudio traduzir essa parte toda que ele falou, para quem não entende bem de cibersegurança. Sim. Okay. Mas não é o tema de hoje, não é o nosso tema é proteção de dados. E falou numa coisa boa, disse que existe aqui um ecossistema. Quem é, afinal, responsável por esse ecossistema, por garantir que todas essas coisas funcionem da forma como falou?
Data Protection Officer, um DPO, encarregado de proteção de dados. Portanto, o encarregado de proteção de dados trabalha de forma extremamente estreita com 4 áreas. Uma área é a segurança da informação, com o CISO. Há entidades que têm o CISO ou um Security Information Officer, portanto depende da instituição. Aqueles que têm, há entidades que não têm, infelizmente. Ou trabalha com o IT, trabalha com a parte legal e trabalha com a administração. Portanto, então é relevante que as instituições tenham esta figura? É fundamental que as instituições tenham um encarregado de proteção de dados. Fundamental, porque é essa pessoa que vai gerir os dados, vai garantir, isto é, vai supervisionar internamente se os dados estão a ser recolhidos de forma conveniente, se estão a ser tratados de forma conveniente e se efetivamente estão a ser utilizados com o fim que efetivamente se destinam. É esta figura, é esta pessoa. Aliás, as instituições devem ter, portanto, instituições, principalmente com alguma dimensão, devem ter um encarregado de proteção de dados, seja a área da banca, seguradoras, energia, telco, portanto, são áreas que lidam no seu dia-a-dia com dados pessoais, devem ter um encarregado de proteção de dados, ou Data Protection Officer, o que queiram chamar, porque é ele que efetivamente internamente supervisiona e garante, faz o alinhamento entre a parte legal e a parte efetivamente técnica de IT. Atenção que o DPO não é um elemento da IT. Muitas vezes há aqui a confusão de que o DPO, se é ou não, deve ser ou não um elemento da IT. Não. O DPO é um elemento legal que tem especialidade, tem orientação, tem conhecimento na área do IT, está bem? Mas deve ser um elemento mais legal. Deve ser um jurista. Porquê? Porque toca na parte legal, na parte de jurisdição, na parte de utilização dos dados. Isto toca na lei, está bem? Portanto, isto é legislação. Mas agora aqui, e voltando um bocadinho atrás, quais são os primeiros passos, então, que uma empresa tem que adotar se quer começar a estruturar um programa de proteção de dados? É uma pergunta muito pertinente. Os primeiros passos, claramente, é fazer um gap assessment e saber onde é que os dados estão. Saber quem é que os utiliza, onde é que estão localizados, com quem é que são partilhados, como é que são recolhidos. Há um gap assessment que deve ser feito. E esse gap assessment depois toca duas grandes vertentes. Uma vertente técnica no âmbito da segurança, ou seja, a forma como é recolhido o dado está a ser garantida a sua proteção, o seu armazenamento está a ser garantido a proteção, os acessos estão a ser garantidos a sua proteção, a transmissão está a ser garantida a sua proteção. Portanto, há uma componente técnica e depois já há uma componente legal, portanto, o que tem que ser efetivamente, ou seja, quando se recolhe esses dados, tem que se efetivamente recolher e a questão do consentimento, a licitude, a questão do apagamento e eliminação dos dados. Eu, como pessoa, como utente de uma seguradora, por exemplo, eu poderei exigir ou poderei pedir para que os dados, determinados dados, sejam eliminados, exceto aqueles que tocam na parte legal. Esses não podem, como é óbvio. Eu, por exemplo, se partilhar os dados com um evento que aconteceu, um concerto que houve, não é? Eu posso exigir a essa entidade que efetivamente elimine os meus dados. Porquê? Porque eu não quero que esses dados efetivamente estejam naquela instituição. Portanto, essa entidade tem que ter capacidade para eliminar efetivamente a informação, a não ser, exceto que os pontos tocam na parte legal. Isso aí não podem, como é óbvio. Porque a instituição pode ter a necessidade de armazenar os dados durante 5 anos, 10 anos, por questões de conformidade. Sim, e questões de compliance também. Mas aqui depois surge a questão, por norma, adotar este tipo de processos exige investimentos, não é? E por muito que se diga, não é tudo acerca da quantidade de dinheiro que se põe lá, mas acerca de pessoas e processos e tudo isto, investimentos serão sempre necessários. Sim. Como é que nós podemos então, ou como é que uma instituição pode ver-se ou transformar isto numa vantagem competitiva? Temos que alinhar o negócio com... A instituição tem que pensar de uma forma que é tão simples quanto isto. Se tiver um negócio em baixo, não é? Imaginem que foram comprometidos. Quanto tempo é que a instituição consegue aguentar? Qual a perda que tem? Reparem, há um ROI, um cálculo no âmbito deste processo. Quando uma instituição, o investimento tem que existir sempre, não há volta a dar. Sim. Agora, o investimento tem que estar alinhado com o negócio. Com o negócio, certo. É fundamental, porque eu se tenho uma plataforma web, que o meu negócio, o marketplace, o net banking, seja lá o que for, que o meu negócio depende disso, eu tenho que ter frameworks, plataformas que estejam orientadas especificamente para a proteção desse negócio.
eu posso, se calhar, não dar menos importância a outras áreas e, efetivamente, orientar para aí, porque é aí que está o meu negócio. Porque se eu, efetivamente, onde está o meu maior risco. Certo. Se eu, efetivamente, for comprometido no meu negócio, a minha infraestrutura eu deixo de trabalhar, eu deixo de poder pagar ordenados, eu deixo de poder pagar fornecedores, eu deixo de poder alimentar aqui um ecossistema por trás. Portanto, o negócio é fundamental. E com base no negócio é que depois nós vamos ter que alinhar, efetivamente, quais são as áreas dentro de casa que são mais importantes, que alimentam esse negócio e fazer o cálculo do risco relativamente a essa matéria. Sim. Há um trabalho de casa a ser feito, portanto, há um assessment que deve ser feito nas instituições e de forma a garantir que quando se faz o investimento para proteger os dados, de um exemplo do marketplace ou do net banking, esses dados efetivamente são protegidos porque o negócio assim o exige. Exato. Agora, muitas vezes, reparem, eu não sei se os ouvintes têm essa noção, mas há imensos dados, cartões de crédito, a circular na Dark Web, na Deep Web, dados de cartões de crédito válidos, não é? Não é só Angola, vários países isso acontece. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas, quando colocaram esses dados de cartões de crédito, porque muitas vezes as próprias instituições já fizeram o seu trabalho, as pessoas é que efetivamente não o fizeram. Porque as pessoas muitas vezes colocam esses dados de cartões de crédito em terceiros que efetivamente foram comprometidos e esses dados agora estão a circular lá fora. Portanto, as próprias instituições também não podem fazer tudo. Agora, a instituição em si tem que efetivamente trabalhar no sentido de minimizar estes impactos, estes riscos. Isto é fundamental. Mas quais são estes riscos? Que riscos são esses que uma empresa pode ter quando negligencia aqui a proteção de dados? Há vários riscos. Há o risco de fuga de informação, imagina. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu acho que os exemplos são importantes para as pessoas perceberem. Não interessa o país, não interessa a cidade. Houve umas eleições autárquicas que o responsável pela área do RH era de um partido. Ok? E esse responsável pela área do RH tinha uma base de dados, acesso a uma base de dados de todos os municípios daquela região. E quem estava portanto, quem era o presidente, portanto, era outro partido. E queria que fosse o seu partido, que gostava que o seu partido efetivamente fosse eleito. Então o que é que fez? Pegou na base de dados, colocou numa pena USB e partilhou essa informação com o seu partido, depois divulgou várias ações de SMS, de e-mail, de marketing, infelizmente direto com as pessoas. Certo. Ou seja, houve uma pessoa que trabalhava no RH que pegou numa pena USB, sacou uma base de dados, retirou uma base de dados, entregou uma entidade, um partido que por sua vez partilhou informação. Portanto, reparem, nós chamamos tecnicamente um data leak. Vou dar outro exemplo para que as pessoas que não têm nada a ver com isto. Isto já mais em termos institucional. Há um termo que se chama BEC, para os nossos ouvintes. Um BEC chama-se Business Email Compromise. É o comprometimento do e-mail. É o vosso e-mail ter sido comprometido. Ou seja, alguém está a ser ao vosso e-mail sem vocês efetivamente terem dado esse consentimento. Isso passa-se quer em termos pessoais, passa-se quer em termos institucionais. Certo. Então, houve uma instituição que recebeu um e-mail com uma fatura para pagamento, esse e-mail completamente escrito de forma correta, a pessoa muito bem identificada, um anexo que efetivamente estava bem identificado com o logotipo da instituição, os dados de pagamento, por aí fora, e a solicitar num outro documento que efetivamente fosse feito o pagamento para uma outra IBAN que não o anterior, porque a instituição tinha mudado de banco. Tão simples quanto isto. E a pessoa que estava na área financeira, como tinha efetivamente aquela fatura para pagar, fez o pagamento da fatura para seguir as instruções. Ou seja, não executou processos internos de validação. Porquê? Porque houve uma alteração, efetivamente, a uma determinada situação, não fez processos internos, ou seja, não ligou, por exemplo, para a instituição e disse, olha, eu recebi aqui um e-mail para fazer aqui um pagamento, que neste caso até foram 450 mil euros, Uau. 450 mil euros, para efetivamente validar, para-me validar se efetivamente o vosso IBAN foi alterado para procedermos ao pagamento da fatura. Situações como esta ocorrem, eu não vou dizer diariamente, mas semanalmente.
e nós temos acesso a isto de forma recorrente, chamado BEC. Eu poderia estar aqui durante aqui o vosso programa a dar aqui vários exemplos deste tipo de situações reais que acontecem, infelizmente. Tal como nós, no nosso dia-a-dia, às vezes a fazer pagamentos, recebemos credenciais de acesso por um e-mail, por exemplo, a pagar a luz, a água, o telefone, e afinal, depois continua na mesma, recebem uma fatura a dizer que vão cortar a água, e digo assim, mas eu fiz o pagamento, já paguei, portanto, e foram a ver, efetivamente, foram um e-mail comprometido. Há uma engenharia social bem frequente que em Angola que tem a ver com a ENDE. E as pessoas ligam e dizem, olha, vamos instalar o pré-pago, mas precisamos de um código, e mandam, afinal o código é o código de recuperação do WhatsApp, e as pessoas perdem o WhatsApp por causa de uma ligação que supostamente é da ENDE. É chamado tecnicamente phone call scam, ou seja, efetivamente fazem-se passar por entidades terceiras telefonicamente para recolher esses dados e para alterar, que é para depois executar as ações. Mas elas muitas vezes, quando fazem este contacto, já sabem exatamente com quem estão a falar, têm o nome completo, têm morada. Viva o LinkedIn, viva o Facebook. Portanto, hoje em dia é fácil recolher esses dados. Sei onde é que trabalha, sei efetivamente quem são os seus amigos, sei efetivamente a morada. Exatamente. Portanto, por aí fora, isso aqui é um desafio. Mas então, e como é que uma entidade, uma empresa pode incorporar esse compromisso da proteção de dados na sua estratégia? Portanto, a incorporação tem que ser feita logo de início. Ou seja, início no sentido de, eu não vou dizer que uma nova empresa que tem que começar logo a trabalhar neste sentido. As instituições, principalmente com alguma dimensão, têm que começar a olhar para estas matérias de forma mais cuidada, mais exigente e, acima de tudo, têm que garantir internamente a criação de processos, procedimentos e políticas alinhadas com o negócio e alinhadas com a parte técnica. Portanto, isto é fundamental. E isto tudo, nós falamos muitas vezes políticas, processos, papel. O papel não interessa se não estiver aplicado na prática. E não houver supervisão, auditoria sobre isso. Não interessa nós fazermos papel para depois não estar a ser colocado, executado de forma coerente com aquilo que uma administração efetivamente determinou. Até porque o papel só com o Conselho de Administração é que tem poder para depois ser efetivamente executado. Mas muitas vezes os Conselhos de Administração pensam que até as ações estão a ser feitas e não estão. Ou porque não há tempo dos recursos para o fazer, ou porque não há conhecimento para o fazer, ou porque não há prioridade para o fazer, porque muitas vezes a administração termina como sendo prioritário, mas chega cá abaixo, as prioridades depois mudam, ou porque, efetivamente, muitas vezes a questão de falta de conhecimento. Portanto, falta de conhecimento e falta de recursos humanos. E a área da IT está a passar numa fase conturbada, porque falta recursos humanos qualificados para gerir estes processos. E quer na parte IT, quer na parte legal, porque atenção que quando nós estamos aqui a falar muito do IT, mas isto é legal. O RGPD é uma componente legal. E quantas pessoas na área legal têm conhecimento para trabalhar nestas matérias dentro das organizações? Se calhar Angola tem um trabalho a ser feito nesta matéria, por isso, se calhar já começa de trás, que tem que haver, ou deve haver, pós-graduações, mestrados nestas matérias, formações certificadas nestas matérias, formações essas claramente orientadas para a proteção de dados, de forma a garantir que há este conhecimento a ser depois canalizado para dentro da organização. Isso é muito importante, porque nós não podemos responsabilizar muitas vezes as pessoas determinadas matérias que efetivamente devem ser feitas quando as pessoas depois não têm conhecimento para as fazer ou têm dificuldade em as fazer. E depois nós dizemos, mas para isso recorre-se uma entidade terceira. Sim, mas a entidade terceira é resolver um problema num ato espacial, temporal. A ideia é que isso seja incutido dentro da organização, seja a própria organização. Até pode recorrer a uma entidade terceira, até mais numa ótica de melhorar o serviço, criar valor acrescentado, ou trazer valor acrescentado. Mas isto tem que ser a própria instituição a fazê-lo. Portanto, tem que haver uma aposta nestas matérias. E isto, se não houver esta aposta em termos de formação, em termos de formação que toque na parte legal, toque na parte de segurança, toque na parte do IT e depois na parte processual, procedimental interno, é difícil implementar este tipo de ações. Seja no âmbito da proteção de dados, seja no âmbito da segurança desses dados, seja no âmbito da privacidade desses dados. Como é que a organização tem capacidade de garantir a privacidade dos dados, não é? Se efetivamente não sabe como o fazer, ou não sabe o caminho a fazer para atingir esse fim. Portanto, há um trabalho a ser feito. Lá está, temos regulamentação, temos legislação,
mas depois falta uma componente de conhecimento a ser transposto para dentro da instituição. E isto depois carece também de investimento, porque lá está. Reparem que eu não estou a falar de tecnologia. Sim, sim. Eu não falo de tecnologia, eu estou a falar de capacitar pessoas para efetivamente estes trabalhos serem feitos e lá está, depois a seguir com conhecimento, já poderá-se buscar a tecnologia para melhorar, para orientar, para garantir que efetivamente as ações que eu quero que sejam feitas sejam efetivamente executadas. E para isso tem que ser com tecnologia, não é? Portanto, mas isto em termos de conhecimento, porque tudo que acabou de falar aqui está ligado a montar, não é? E montar acaba por estar muito ligado a quem está no topo a decidir. Sim. E que conhecimentos quem está no topo tem que ter para perceber realmente o impacto de todo um processo desse tipo? Sim, quem está em órgãos de decisão tem que efetivamente perceber que o objetivo fundamental e principal é garantir o negócio, a continuidade do negócio. Sim. É garantir que não há incidentes. Este é o grande objetivo. Eu quero negócio, eu quero vender, eu quero garantir a entrega de serviço com qualidade, eu quero garantir a entrega de serviço com disponibilidade, eu não quero ter interrupções, eu não quero ter efetivamente fugas de informação para depois tenho aqui autoridades a supervisionar o que aconteceu, multas regulatórias, por aí fora, eu não quero que isso aconteça. Portanto, o Conselho de Administração cada vez mais tem que perceber que isto não é um custo, é um investimento. É um investimento para o negócio, é um investimento para garantir que o negócio continue a operar. E para isso tem que efetivamente haver investimento nas pessoas. E começando logo para os diretores de departamento, diretores de divisão, para que efetivamente tenham cargos de chefia dentro de casa. E depois dentro desses órgãos, dentro dessas divisões, direções, perceber que cada um deles está a fazer. Isso é fundamental. Perceber onde é que estão a utilizar os dados, como é que estão a ser recolhidos, quem é que os está a utilizar, que privilégio é que tem para o fazer, que permissões tem para o fazer, qual é a utilidade ou para que fim é que efetivamente se destinam, se efetivamente foi dado o consentimento ou não da pessoa para a utilização desses dados para esse fim. Isto é um trabalho enorme. É enorme. Portanto, a gente não faz isto como deve compreender numa semana. Isto é um trabalho de meses, de anos. Agora, tem que se começar por um processo inicial. Portanto, esse processo inicial, efetivamente, tem que começar por um Conselho de Administração a determinar quais são as regras. E é para serem efetivamente executadas, porque eu preciso do negócio a operar de forma tranquila, com mínimo risco, e para o risco vai continuar sempre a existir. Nós não podemos garantir aqui que não vai haver um ataque, não vai haver um fuga de informação. Basta haver um colaborador dentro de casa que está chateado, infelizmente, e depois recolhe dados ou próprio, se tiver conhecimentos técnicos, compromete toda uma organização, como já aconteceu aqui em Angola em algumas instituições, infelizmente, não é? Nós temos que garantir que as pessoas estão contentes com o trabalho, estão efetivamente orientadas para o fim que se destinam, têm efetivamente um trabalho, digamos, orientado, mas que temos que... Isto é um ecossistema, eu não posso ver isto de uma forma isolada, não. Mas agora, quais são as áreas ou os setores onde existe maior vulnerabilidade aqui? Isso é uma pergunta complicada de fazer e é muito criqui, digamos assim, porque eu não quero aqui estar... felizmente, infelizmente, depende do ponto de vista, tenho aqui algum conhecimento de algumas entidades em Angola. E eu vou dizer isto no nível de criticidade. Se calhar não vou dizer quais são as entidades que devem fazer mais ou menos trabalho, porque acho que não seria ético da minha parte, mas vou dar isto numa ótica de criticidade, quais entidades que efetivamente devem trabalhar. Energia, claramente. Se nós tivermos sem energia, o país para. Sim, Portugal teve um caso recente. Portugal, nesta matéria, claramente a questão do apagão serviu para abrir os olhos em algumas entidades relativamente a estas matérias. Exato. A parte energética, a parte de telecomunicações é fundamental. E nós às vezes esquecemos o quanto que isso hoje em dia é muito digitalizado, né? Já imagina, não é tão técnico. Hoje em dia, claro, imaginem um banco sem internet, certo. Não é? Quanto dinheiro, ou uma segurança social, ou finanças. Hoje a parte quando digo internet, comunicações, mobilidade, hoje em dia a falha de comunicações tem um impacto de tal forma grande que nós, no nosso dia-a-dia, parece que perdemos algo. Parece que ficamos isolados, parece que não pertencemos já a este mundo. Portanto, isto já está tão enraizado em nós
que é impossível hoje em dia, efetivamente, viver sem estarmos conectados, sem estarmos ligados. Portanto, a área da telco fundamental, a área de energia fundamental, a área das águas fundamental. Reparem, se uma estação de subtratamento for comprometida e mais produtos químicos forem ingeridos na água, pode comprometer a saúde pública. Portanto, e depois, como é lógico, a área do governo, a área de finanças, segurança social, portanto, são áreas críticas, é óbvio, e não falando aqui da banca, portanto, a banca é mais do que subjacente e importante. Portanto, agora, há áreas aqui nucleares, transportes, por exemplo, o vosso TAG, outras instituições de transportes que sejam extremamente importantes aqui no país, é fundamental. Portanto, há áreas críticas que essas instituições, quem está nos conselhos de administração, têm que, na minha opinião, devem olhar para a área da segurança como efetivamente, e a área de proteção dos dados, como efetivamente uma área de negócio, de investimento, e tem que, efetivamente, apoiar-se muito nestas matérias, está bem? Infelizmente tem havido alguns casos, eu tenho conhecimento de alguns, e tenho estado a apoiar algumas instituições, infelizmente, mas efetivamente muitas vezes acontece que há, claro, desalinhamento. Portanto, os conselhos de administração têm que começar, alguns, outros não, já estão a fazer o seu caminho, mas têm que começar a olhar para estas matérias de forma muito crítica e muito rigorosa, porque uma área de energia, se falhar, falha tudo. Sim. Telco não funciona, seguradores não funcionam, bancos não funcionam, nossa luz em casa não funciona, o frigorífico estraga a comida, tem um impacto nas pessoas pessoal, há aqui um ecossistema brutal. Telecomunicações a mesma coisa, finanças a mesma coisa, portanto, há áreas críticas que nós não podemos deixar de lado. São áreas que claramente comprometem um dia-a-dia de uma pessoa, portanto, e de uma instituição. Isto tem impacto. Mas também temos o caso das pequenas empresas, não é? Mas que tipo de dados pequenas empresas recolhem e nem percebem que estão a recolher dados pessoais e que têm que ter aqui algum tipo de critério? As pequenas empresas têm aqui um problema que têm dificuldade em perceber que tipo de dados é que devem recolher das pessoas para os fins a que efetivamente se destinam. As pequenas empresas muitas vezes recolhem os dados por recolher. Não tem ainda digamos, uma abrangência ou têm dificuldade em compreender que muitas vezes dados a mais recolhidos, se a própria instituição for comprometida, está a expor informação demasiada daquela pessoa ou das pessoas que efetivamente recolheram. Portanto, há um caminho a fazer e aquilo que eu aconselho às empresas, sem haver aqui investimentos, há 4 ou 5 pilares que são fundamentais para garantir a proteção dos dados de forma direta, está bem? Portanto, e isto não é preciso muitas vezes investimentos por aí além, são coisas simples que quer a parte legal das empresas que a tenham ou que solicitem consultoria nesse sentido, quer na parte do IT, que é efetivamente a recolha dos dados ser efetivamente para os fins que efetivamente se destinam, ou seja, eu, por exemplo, se vou fazer uma ação de marketing de um serviço que eu tenho que recolher basicamente o quê? O e-mail talvez para a pessoa receber essa informação, o nome da pessoa para ser orientado para essa pessoa e pouco mais. A morada eu não preciso, se for uma divulgação de um evento online. Número de telemóvel, para quê? Eu não preciso. Tenho o e-mail da pessoa que já é um dado pessoal. O IBAN, muito menos, porque efetivamente se a pessoa estiver interessada neste meu serviço, há depois preencher então um formulário, há de entrar em contato comigo e efetivamente eu como instituição aí vou ter necessidade de recolher se calhar um conjunto de dados que poderá ter em ser o IBAN, poderá ter em ser necessário. Portanto, há aqui dados que podem ser minimizados ao mínimo, mas para um fim que efetivamente se destinam. As pequenas empresas, há 4, 5 pilares fundamentais. Uma é garantir processos de atualização internos, garantir que efetivamente quando executam estas ações estão segregadas, segmentadas internamente, em termos de infraestrutura, em termos de rede, garantir que efetivamente as plataformas que fazem essas ações são plataformas seguras para o fazer. Muitas vezes instituições recorrem
a open source, a tecnologia que efetivamente existe, gratuita no mercado para fazer, mas não estão a ver que muitas vezes essas entidades ou essas plataformas não são reguladas, não são, efetivamente, não há entidades por trás que efetivamente regulam e estão a comprometer e entregar dados das pessoas para que depois são usados com outros fins. Portanto, há aqui um trabalho que efetivamente tem que ser feito e às vezes coisas simples são fáceis de serem feitas de forma a minimizar impactos e minimizar riscos, está bem? E também em termos, falou na tecnologia. Tecnologias aqui então podem ser, digamos, pronto, tecnologias emergentes, né? Sim. Coisas como a inteligência artificial, esses palavrões enormes, Big Data que existem. Big Data, Machine Learning. Como é que estas coisas impactam, né? Hoje em dia é fundamental, a tecnologia tem estado a evoluir imenso nestas matérias. Eu não sei se os ouvintes têm conhecimento, mas hoje em dia é possível uma instituição fazer um tracking de um ficheiro que sai para fora da organização e saber quem é que o está a abrir, onde é que está localizado e dar até o consentimento a essa pessoa que está, imaginem, nós estamos em Angola, por exemplo, em Espanha, dar o consentimento a essa pessoa que pode só uma entidade terceira entregar esse ficheiro e só essa entidade terceira que pode usá-lo, mais ninguém o pode fazer. E consegue saber onde é que está a ser aberto e geolocalizá-lo. Hoje em dia é possível irmos a este nível. E auditar todo este processo. Se houver um incidente, perceber que aconteceu efetivamente esta ação e efetivamente numa coisa, que é o que nós chamamos de uma coisa chamada IRM. Não queria entrar muito aqui em nomenclaturas, que é o Information Right Management. Mas hoje em dia há áreas que são fundamentais e têm evoluído muito nessas matérias. Por exemplo, uma coisa chamada EIM, que é Information Access Management, ou Identity Access Management, que é... eu, quando acedo, por exemplo, imaginem, eu estou a aceder a um net banking do meu portátil, mas eu, quando faço esse acesso, hoje em dia, há tecnologia que consegue, sem falar aqui em nomes, há tecnologia que consegue gerir o risco desse acesso, ou seja, saber se o acesso do computador onde você está a fazer, efetivamente é um acesso seguro. Imagina que você está a fazer um acesso da China, da Rússia, de outros países, da Coreia do Norte, seja lá o que for, que são acessos executados, países que, por norma, estão envolvidos em grandes ações em termos de malware, não é? É possível perceber se esse acesso está a ser e dar autorização não com base no risco. Ou seja, a própria software consegue calcular se aquela pessoa, efetivamente, com aquela credencial de acesso, é para aceder ou não. Ou então é para colocar em quarentena até alguém, normalmente o administrador da IT, dar o consentimento se é um acesso legítimo ou não. Portanto, nós temos hoje em dia estas componentes que tocam o IAM, tocam o Machine Learning, tocam claramente estas áreas mais emergentes que hoje em dia têm estado a surgir e têm dado aqui contributos muito importantes à matéria. Esta matéria, porquê? Porque nós, a inteligência artificial, não sei se os ouvintes têm conhecimento, a inteligência artificial não existe hoje. A inteligência artificial, eu peço desculpa se estiver aqui a induzir os ouvintes em erro, já apareceu na década de 50. A inteligência artificial começou hoje em dia, principalmente nos últimos 3, 5 anos, a dar aqui um boost, porque começou a expandir-se, a tirar-se os modelos LLM, a serem expandidos de uma forma pública, que antigamente estavam orientados ou focados internamente dentro de uma organização, das organizações, mas hoje em dia conseguiu-se permitir que Big Data, grandes quantidades de dados fossem analisados em tempo real como modelos LLM e que efetivamente entregassem um pedido a uma pessoa, a uma organização, orientado para aquilo que efetivamente se destina, está bem? Portanto, e a tecnologia efetivamente tem feito um grande trabalho nesta matéria, ou seja, já não se limita tanto às fontes de informação que estavam agarradas à tecnologia. Hoje em dia, o que a tecnologia faz uma componente chamada análise comportamental e heurística da utilização daquele computador, daquela aplicação, num acesso a um determinado tipo de dispositivo. Está bem? E em termos de tendências, quais são as tendências internacionais, então, que Angola tem que acompanhar, que é para garantir que não fica para trás nesse desenvolvimento? Sim, Angola tem... Esta componente do IA e a componente ML está a ter um boost muito importante. Era importante Angola ter um CERT interno que estivesse ligado a uma equipa de resposta a incidentes a nível nacional
que envolvesse entidades de nível do governo, da energia, este lado está as áreas críticas das instituições, as telco, a área de financeira, por aí fora, e até poderá haver as próprias entidades internas, por exemplo, a área financeira ter o seu próprio CERT, as energias ter o seu próprio CERT, mas haver uma entidade, digamos, cúpula, digamos, que tivesse ligada ao mundo com outros CERTs, C-CERTs, outras empresas que trabalham a área de segurança, fabricantes, de forma a recolher o que nós chamamos de TTPs, que é Táticas, Técnicas e Procedimentos, e IOCs, que é indicadores de comprometimento que aconteceram em outros países e que são importantes porque também podem alimentar o nosso ecossistema e ao mesmo tempo alimentar a nossa base de conhecimento. Angola ainda não fez este trabalho, tem que o fazer, está bem? A minha opinião. Muito obrigada por ter vindo. É um enorme gosto ter estado aqui convosco. Ficaram aqui muitas perguntas por fazer, mas vamos ter que arranjar uma outra ocasião. Claro, Vamos ver na próxima que o Cláudio estiver cá. Últimas palavras, que mensagem gostaria de deixar aqui para a nossa audiência, para as empresas, para os líderes, para as pessoas? Uma mensagem. Não é fácil, estas matérias são matérias muito... leva-se de forma muito complexa, muitas vezes, e elas são simples. Nós é que complicamos. A segurança é uma matéria muito simples, em minha opinião, e é de fácil aplicação, é de fácil implementação. Tem é que, efetivamente, estar alinhada com determinados princípios e tem que estar alinhada com riscos e tem que estar alinhada com o negócio. Mas é fácil a implementação hoje em dia. Se estivéssemos a falar há 15, 20 anos atrás, instalar tecnologias que hoje em dia se aplicam, era uma grande dor de cabeça. Hoje em dia, com a base de conhecimento que há, é fácil de se fazer e é fácil de aplicar. Eu penso é que as entidades que têm ou lidam com áreas críticas num país, sejam públicas, sejam privadas, têm que começar a olhar para estas matérias de forma mais crítica, mais rigorosa e priorizá-las. Porque, tal como já se viu em vários exemplos que têm acontecido, infelizmente, impactam diretamente, portanto, o negócio e não é questão só do negócio, é a entrega do serviço a nós, como utilizadores. É chato eu não consigo levantar dinheiro, é chato eu não ter energia em casa, é chato eu não estar a receber... Ou quando entramos aqui noutras componentes, até na áreas médicas, não é? Portanto, até porque hoje em dia a área da saúde é uma área que também tem... que não abordei aqui, porque não há tempo para falar sobre tudo, mas podíamos só aqui estar a falar sobre a área da saúde. Então, na saúde... Então, na área do consentimento da saúde é abismal. Eu, por exemplo, quando faço umas análises clínicas, eu quero que as análises clínicas sejam minhas, só eu tenho conhecimento e o médico, e não terceiros tenham efetivamente conhecimento destas matérias. É complicado se os sistemas de radiografia, ecografias, se forem comprometidos, e agora toca aqui numa área que se chama IoT, não é? O OT, forem comprometidas e, efetivamente, esses equipamentos adulterarem informação, alterarem informação e que não corresponde depois a um diagnóstico que, efetivamente, seria o correto. E hoje em dia, infelizmente, isso tem acontecido, ou pode acontecer. Portanto, isto é um mundo muito grande, é um mundo muito vasto e estávamos aqui um dia completamente a discutir aqui várias matérias, chegámos ao fim do dia, não iríamos garantir todas elas. Aquilo que eu digo é que vejam a segurança não numa ótica complexa, numa ótica simplista e façam isto embebido no ecossistema da instituição. É fundamental, desde o início. Quando se vai investir em seja lá o que for, que nada tem a ver com a segurança tem que lá estar. Até na parte da contratação. E vocês dizem, mas contratação? Contratar uma pessoa? O que é que a segurança tem a ver com isso? Lá está. Compramos uma plataforma. A segurança deve estar envolvida no processo. Estamos a dar um acesso a alguém. A segurança tem que estar envolvida nesse processo. Nesse processo, quer na ótica processual, quer na ótica técnica. Portanto, segurança em qualquer coisa que se faça numa instituição, a segurança tem que lá estar.
Eu digo segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados. Portanto, estes 3 pontos estão intimamente ligados, radicalmente interligados e não são dissociados uns dos outros, está bem? Portanto, estão ligados, cada um com a sua finalidade, mas isto é fundamental. Portanto, qualquer ação que seja feita, lá está, o chamado Privacy by Design, by Default, que não se aplica apenas só a nível aplicacional, aplica-se a uma estratégia dentro da organização, está bem? Portanto, isso é um conceito para ver. Muito obrigada, Cláudia, uma verdadeira aula aqui. Eu até fiquei feliz porque eu reconheci muitas coisas e disse, afinal estudei bem. Ok. Afinal, andei a estudar bem. Muito obrigada, Cláudia, por ter Muito estado obrigado pelo cá. convite. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por terem nos acompanhado. Obrigada pela audiência. É um prazer enorme saber que vocês acompanham e gostam do Tom do Board. Nós nos despedimos e voltamos na próxima semana. Até já.